Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo das reações de substituição eletrofílica aromática em benzenos já substituídos. Hoje nós vamos falar dos halogênios, né? Como eu venho comentando nas aulas anteriores sobre esse assunto, que os halogênios têm um comportamento um pouco especial e que hoje nós vamos tratar disso, né? E o que faz os halogênios substituintes especiais nesse assunto? Bom, eles são grupos desativadores fracos. E eles são os únicos grupos desativadores que orientam orto e para. Como visto nas aulas passadas, todos os grupos ativadores orientam orto e para. Os ativadores fortes, moderados e fracos, ou seja, todos os grupos orientadores fortes orientam, todos os grupos ativadores, orientam orto e para. Os grupos desativadores moderados e desativadores fortes orientam meta, né? Todos os grupos desativadores moderados e desativadores fortes orientam meta. Os halogênios são desativadores fracos e são os únicos grupos desativadores que orientam orto e para. Eles são considerados desativadores por retirarem densidade eletrônica por efeito indutivo, né? Mas são capazes de estabilizar o íon arênio por ressonância. Então, acaba que o efeito de ressonância é sempre preponderante ao efeito indutivo. Bom, por que eles são considerados grupos desativadores? Não só pela questão do efeito indutivo, mas também por questões experimentais, né? As reações com halogênios com benzenos substituídos por halogênio normalmente são reações que precisam de uma temperatura maior, de um tempo de reação maior, de uma maior fração de catálise, enfim, para poderem ocorrer quando comparadas à mesma reação com um grupo ativador, por exemplo, né? E por isso que eles são grupos desativadores. E essa desativação, né, pode ser considerada como fruto desse efeito indutivo que os halogênios podem exercer aqui nessa ligação, uma vez que o flúor, o cloro e o bromo são muito mais eletronegativos que o carbono, e o iodo é um pouco mais eletronegativo que o carbono. Então, esse efeito desativador aqui, ele é considerado, porém, ele é muito fraco, especialmente se comparado, por exemplo, com o efeito desativador de um grupo CF3, que aí já são três átomos de flúor, ao contrário daqui, que é um, e esses átomos de flúor estão ligados a um carbono e não diretamente ao anel. Esse efeito desativador é muito mais fraco quando comparado, por exemplo, a um desativador forte, como a um grupo desativador forte, como o grupo nitro, que exerce seu efeito de desativação por ressonância, ou um grupo desativador moderado, como, por exemplo, um grupo carboxila, que exerce também o seu efeito desativador por ressonância, né? Então, esse efeito desativador aqui dos átomos de halogênios ligados diretamente ao anel benzênico por conta da sua eletronegatividade é um efeito que a experiência mostra que é muito mais fraco do que os efeitos exercidos, por exemplo, por esses três aqui de baixo, que são os grupos desativadores, são três grupos desativadores fortes, né? Esses dois fortes e o carboxila moderado, mas que aí você pode considerar como efeitos desativadores muito mais fortes do que o que ocorre com os halogênios. Porém, né, então, considerando isso aqui à primeira vista, seria empiricamente razoável considerar que, já que eles são grupos desativadores, eles deveriam orientar meta e não orto e para. Porém, não. Como eu já expliquei, os halogênios são os únicos grupos desativadores que orientam orto e para. E por que isso? Porque uma vez que ocorre o ataque, eles são capazes de estabilizar o íon arênio por efeito de ressonância. Isso à primeira vista pode parecer estranho, né? Uma vez que um ataque, por exemplo, com um átomo de flúor ocorre na posição orto, vai deixar uma carga positiva na posição 1, e aí nós temos sempre que lembrar o seguinte,
que embora esses átomos de halogênio sejam eletronegativos, eles são átomos com pares de elétrons livres. Então, eles podem doar esse par de elétrons para a formação de uma ligação covalente aqui e estabilizar essa carga positiva aqui. Pausei o vídeo que eu corrigi que tinha uma carga positiva a mais aqui, desculpe. Então, esse par de elétrons desse átomo de flúor pode ser doado para neutralizar essa carga, deixando a carga positiva no átomo de flúor, e aqui você vai ter uma ressonância. Isso, à primeira vista, pode parecer estranho, porque muitos alunos trazem consigo aquele conceito engessado de eletronegatividade, que um átomo eletronegativo nunca vai doar elétrons por ressonância. Isso não é verdade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons em uma ligação covalente. Agora, a partir do momento que eu tenho uma carga positiva aqui, eu tenho uma carga positiva real, a força de atração eletrostática entre uma carga positiva e uma carga negativa é uma força muito maior do que a questão da eletronegatividade. E há que se lembrar que isso daqui vai estar em ressonância, essa carga vai voltar, esse par de elétrons vai voltar para o flúor. Então, quando ocorre o ataque, os átomos de halogênio são capazes de doar pares de elétrons por ressonância para estabilizar essa carga. Quando o ataque ocorre em para, no caso aqui eu mudei aqui para o átomo de cloro, só para dar outro exemplo, mas isso ocorre com os 4 halogênios. Assim que o ataque ocorre em para, deixa a carga positiva na posição 3, que é estabilizada pela ligação dupla restante no anel aromático, e o átomo de cloro pode doar esse par de elétrons, ajudando a estabilizar essa carga. E, novamente, isso aqui vai entrar em ressonância, e aí eu teria uma carga positiva deslocalizada entre vários átomos, né? entre os átomos de carbono e o átomo de halogênio, ou seja, o átomo de halogênio ele é capaz de estabilizar as cargas positivas, a carga positiva do íon arênio por ressonância. Por isso que, embora ele seja um grupo desativador, ele é um grupo orientador orto e para. Agora, é claro que, embora isso ocorra, não é um processo energeticamente muito favorável. Por isso ele é um grupo desativador, né? Ou seja, ele experimentalmente, essas reações de substituição eletrofílica aromática com halobenzenos, elas vão ser reações de cinética lenta, rendimentos não muito altos, né? Vão necessitar de temperaturas altas, né? Empregos de frações maiores de catalisadores, porque eles são grupos desativadores. Tá? Embora a questão de desativação e orientação orto e para elas são intimamente ligadas, né? Mas tem sempre que se fazer essa separação. Desativar tem a ver com questões experimentais, tá? Orientação orto, meta ou para, aí sim tem a ver com questões eletrônicas. Então, os halogênios são capazes de estabilizar o íon arênio por efeito de ressonância. Por isso, eles orientam orto e para, assim como a hidroxila, assim como o grupo NH, por exemplo, NH2, por exemplo, da anilina. Tá? Então, eles são capazes de estabilizar o íon arênio por ressonância. Por isso, eles são orientadores orto e para. Aí, por que eles são desativadores? Porque, além do efeito indutivo inicial, esse efeito de doação de par de elétrons por ressonância no átomo de halogênio não é um efeito energeticamente tão favorável quanto, por exemplo, no oxigênio ou no nitrogênio. Então, eles são desativadores, porque, em termos experimentais, né, tem sempre que lembrar isso, ativar ou desativar tem sempre a ver com experimental. Em aspectos experimentais, eles vão ser reagentes, né, que vão proporcionar, eles vão ser grupos que vão proporcionar reações mais lentas ou dependentes de altas temperaturas. Já quando o ataque ocorre em meta, aqui eu estou usando o bromo só para deixar bem claro que isso é um efeito comum a todos os halogênios. Quando o ataque ocorre em meta, observe que em momento algum a carga positiva
aparece no carbono 1. Logo, quando o ataque ocorre em meta, esse ataque ocorre em meta. Quando esse ataque ocorre em meta, não permite a participação dos pares de elétrons livres dos halogênios para ajudar a estabilizar a carga positiva por efeito de ressonância. Então, o íon arênio formado com um ataque em meta em um halobenzeno, ele é muito mais instável do que quando o ataque ocorre em orto ou ocorre em para, né? Isso aqui agora, aquela figura, né, que já está presente em outras aulas, representando isso. Quando você tem um halobenzeno, ou seja, um grupo desativador, embora desativador, ainda assim, os estados de transição com os íons arênios com o eletrófilo nas posições orto e para, eles apresentam uma energia menor do que quando o ataque ocorre em meta. Esse íon arênio do estado de transição com o eletrófilo atacando em meta é muito menos instável, menos estável do que esses dois, ou mais instável ainda do que esses dois, para ficar até melhor. Esse estado de transição aqui, esse íon arênio desse estado de transição com o eletrófilo atacando em meta é muito mais instável do que quando ataca em orto ou ataca em para. Por isso, os halogênios são os únicos grupos desativadores que orientam orto e para. Uma outra questão interessante desses halogênios é que, embora o flúor seja o mais eletronegativo, o fluorbenzeno é o mais ativado para esse tipo de reação. Ele reage muito mais rápido do que o clorobenzeno e o bromobenzeno, sendo que o iodo-benzeno é bem menos reativo, né? Reage muito mais lentamente, exigindo condições muito mais enérgicas, dando rendimentos muito menores do que os outros três. Então, a ordem de reatividade para reações de substituição eletrofílica aromática dos 4 halobenzenos é essa daqui. O flúor é é o mais reativo de todos. Cloro e bromo têm reatividades próximas, mas ainda assim são reativos, e o iodo, benzeno, menos reativo de todos. Existem várias formas de se explicar isso, né? Envolvendo cálculos teóricos, uma físico-química orgânica mais avançada. Mas em nível de graduação e curso técnico, que é que se destina esse canal, uma explicação razoável é a questão do tamanho dos átomos, né? Eu fiz aqui qualitativamente essas figuras. Observem que para que se haja ressonância, você precisa ter a doação de pares de elétrons que estão nesse orbital, para esse orbital aqui, né? Esse orbital P vazio aqui do átomo de carbono, né? Isso aqui representa o aromático, né? Mas aqui está só um anel, está sem as duplas, para a figura não ficar muito poluída. Aqui eu coloquei também o eletrófilo, né? Aqui tem o hidrogênio, que eu também não representei, para a figura não ficar muito poluída, porque o que eu quero mostrar é exatamente a seguinte questão. Os dois pares de elétrons nesse orbital P aqui do átomo de flúor, eles precisam ser doados para esse orbital para formar a ressonância, ou seja, eu preciso ter uma sobreposição dos orbitais, né? E observe o seguinte, o carbono é um átomo do segundo período, o flúor também. Então, em termos assim bem simplistas para tentar explicar, essa sobreposição é bem favorecida porque são dois átomos do mesmo período que possuem orbitais mais ou menos né, no mesmo nível. Quando você parte para o cloro, aí a sobreposição já vai ter que ser entre um átomo entre um orbital P de um átomo de carbono do nível 2, né, nível 2P, com o átomo de cloro, que é do terceiro período, com a sobreposição de um orbital 3P. Então, essa sobreposição já é menos favorecida. Quando você parte para o bromo, aí você já está tendo que ter uma sobreposição de um orbital 2P para um orbital 4P. E para o iodo, de um orbital 2P com um orbital 5P. Eu representei aqui esses orbitais em tamanhos diferentes. É claro que isso não está em escala, que isso é bem empírico, só para tentar deixar isso numa figura, claro, para se entender essa explicação que é adotada para explicar esse fenômeno de por que o flúor é o mais eletronegativo de todos. Porque, como o flúor é do mesmo período do átomo de carbono,
A sobreposição de um orbital 2p do carbono com o orbital 2p do flúor é muito mais favorecida do que com o bromo, com o iodo, com o cloro, com o bromo e com o iodo. Então, por isso que, se a sobreposição aqui é mais favorecida, esse efeito de ressonância para estabilizar a carga do íon arênio vai ser também mais favorecido. E quanto mais favorecido é o efeito de estabilização, mais eficiente é essa estabilização, mais estável fica esse íon arênio. Então, essa é a explicação mais simples, né, que é mais adotada em nível técnico de graduação, para se explicar por que, dos 4 halogênios, o flúor é o mais ativado, né, o fluorbenzeno é o mais ativado para as reações de substituição eletrofílica aromática do que os outros 3, principalmente em relação ao iodo, por conta de que a sobreposição dos orbitais de átomos do mesmo período, né, é mais efetiva do que de períodos diferentes. Bom, era isso, né? Chegamos ao fim dessa parte sobre a questão da orientação orto-para em benzenos substituídos. A próxima sequência de vídeos, que talvez seja de uma aula só, eu vou falar sobre uma questão que alguns alunos sempre perguntam em sala e que pode confundir um pouco e que as respostas nem sempre são tão naturais ou intuitivas assim, que é a questão da substituição eletrofílica aromática em um benzeno dissubstituído. Ou seja, por exemplo, se eu tenho o 3-cloro-nitrobenzeno, ou seja, eu tenho um grupo nitro que desativa na posição 1 e na posição meta, o grupo nitro, eu tenho um grupo cloro que desativa também. Só que o grupo nitro orienta a meta e o cloro orienta a orto e para. Então, qual vai ser a, a posição que vai entrar um terceiro eletrófilo? Ou então o paranitrobenzeno, desculpa, o paranitrofenol, né? O paranitrofenol. O fenol é uma hidroxila, é um grupo ativador forte. O nitro é um grupo desativador forte, que está na posição par. Então, qual vai ser a posição que o terceiro eletrófilo vai entrar? Então, a próxima sequência de vídeos vai ser abordando essas questões. Tá bom? Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.